Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuga. Se você está aqui nesse canal pela primeira vez, eu te peço, se inscreva nesse canal, porque esse canal tem muita novidade para quem quer imigrar, quem quer viver em Portugal, ou até mesmo para quem já vive em Portugal e quer ter conhecimento das mudanças de lei, já que você não tem acesso a um advogado ou uma assessoria. Aqui nós damos todas as dicas, todas as informações para quem precisa se legalizar e para quem quer se manter legalizado aqui em Portugal. Então pessoal, se você já viu o título desse vídeo, foi Mudanças no Gold. O governo português finalmente fez mudanças no visto Golden, não por vontade própria, mas sim por muita pressão da União Europeia, porque obviamente se você está pensando em imigrar para Portugal, você já acompanha notícias de Portugal há algum tempo. E ao longo desses últimos 10 anos, já teve muitos e muitos escândalos a respeito do visto Golden. Então a pressão da União Europeia para que Portugal parasse de vender visto Golden sempre foi muito grande. O que acontecia, pessoal? O último grande escândalo aqui, que até o diretor nacional do CEF foi preso, acontecia o seguinte: para quem não sabe, o visto Golden bastava, por exemplo, que um estrangeiro comprasse um imóvel de 500 mil euros, aqui meio milhão de euros, e já estava habilitado ao visto Golden. Não precisava ser apenas um imóvel, podia ser vários imóveis que somando desse 500 mil euros, ele podia viver em um e alugar os outros. O que acontece? Existia um esquema fraudulento onde esse diretor do CEF estava envolvido junto com uma quadrilha. Eles vendiam um imóvel que era muito abaixo. Eles pegavam, por exemplo, um apartamento de 170 mil e vendiam para chineses por 500 mil, para que o chinês pudesse ter o visto Golden, e aí eles pegavam essa diferença e repartiam entre eles. Então, para o chinês também era uma boa, ele sabia que o imóvel não valia 500 mil, mas todos nós sabemos, todos nós conhecemos os esquemas de lavagem de dinheiro. Então isso, de certa forma, começou a ser controlado muito mais de perto. A partir dos últimos escândalos, cada visto Golden começou a ser checado, ser analisado pelo próprio parlamento português. Agora, Portugal resolveu fazer o que a União Europeia já queria que ele fizesse já há alguns 2, 3 anos atrás. O visto Golden já não vai ser mais atribuído para essas pessoas que estão investindo no Porto e investindo em Lisboa. Isso vai fazer com o quê? Isso vai fazer com que esse investimento passe a ser em cidades do interior. Isso o foco é justamente para poder desenvolver cidades do interior. Porque até então, a lei dizia 500 mil em imóveis no Grande Porto ou na Grande Lisboa e no interior 350 mil. Então eu não precisava gastar 500 mil, eu podia gastar somente 350 e investir no interior. Mas ninguém optava por isso. Ninguém optava por investir 350 mil no interior, sempre optavam pelos grandes centros e todo o dinheiro girava sempre em Lisboa e no Porto. E essa mudança veio justamente por causa disso. Você quer investir agora, você quer o visto Golden, vai ter que investir no interior do país, fazer desenvolver as pequenas cidades, as cidades mais afastadas, aonde estão fardadas a acabarem, se ninguém olharem para elas. Por quê? Porque as famílias que têm nesses interiores, os filhos quando crescem, vão para os grandes centros estudarem, eles vão para as faculdades nos grandes centros, vão para Coimbra, vão para Braga, vão para o Porto, vão para Lisboa. E a tendência enorme de 90% desses jovens, depois de formados, não voltarem para suas cidades do interior. Eles ficam nas grandes cidades. Então aqui é comum em Portugal você ir para uma cidade do interior, uma cidade pequena, e ver a população extremamente idosa. É muito raro você ver jovens na rua. Por quê? Justamente porque os jovens já saíram dessas cidades para cidades grandes para estudar e não retornam. Então, com certeza você vê em redes sociais muitas notícias que o governo está pagando não sei quanto para as pessoas irem lá para aquela cidade. Há pouco tempo circulou uma notícia que o governo estava dando 4 mil euros para quem fosse morar no interiorzão de Portugal. Não é simplesmente assim, eu resolvo alugar lá uma casa, o governo vai me dar o dinheiro. Não, primeiro que você ia ter que ter já contrato de trabalho
para trabalhar nesse local e você tem que assinar um termo que você tem que residir por X anos nesses locais. Senão era muito fácil, eu alugava uma casa, pegava o dinheiro e depois que o dinheiro estava na mão eu pirava de lá. E não é assim que funciona, pessoal. Esses planos que você vê sempre do governo para se investir no interior é para que possa desenvolver o interior. Por que que o governo tem facilitado tanto, tem mudado tanto as regras da imigração? Porque se você for estudar sobre natalidade, não somente em Portugal, como natalidade na Europa, a natalidade europeia é muito baixa, é uma das mais baixas do mundo. Portugal está em média de 1,2 filhos por casal. Isso é muito baixo. Isso quer dizer, por exemplo, que se esse ano de 2020 nascerem 100 mil crianças, daqui 20 anos eu só vou ter 100 mil adultos entrando no mercado de trabalho. Isso é muito pouco. É justamente por isso que hoje o governo tem facilitado tanto entrar imigrantes em Portugal, tanto se legalizarem em Portugal, porque hoje, em 2020, já falta muita mão de obra, principalmente mão de obra qualificada em Portugal. Quem sabe nós passamos há coisa de 5, 6 anos por uma grave crise aqui em Portugal. Nessa grave crise, a mão de obra, a grande massa de mão de obra qualificada portuguesa imigrou, foi embora, saiu, foi para a França, foi para a Suíça, foi para a Itália. Foi até mesmo para a Alemanha. Eu lembro de uma semana onde a Bosch da Alemanha veio aqui nas faculdades de Lisboa. Em uma semana eles levaram 250 jovens que estavam no último semestre. Levaram para acabar o curso na Alemanha e já ficar trabalhando na Bosch. Ou seja, são países onde a rentabilidade, onde o ganho é muito alto. Essas pessoas não voltam. Então hoje nós já começamos a sofrer aqui em Portugal assim, falta mão de obra qualificada. Então imagina se continua essa taxa de natalidade, daqui 20, 30 anos, Portugal não tem mais aonde trabalhar. Eles vão começar a ter que buscar os idosos que já estão aposentados para voltar a trabalhar. Porque não vai ter mão de obra para tanto trabalho. Então é justamente isso que tem acontecido, é por isso que o governo tem ajudado a imigração. E por quê? Porque ele sabe que o imigrante em si tem mais do que um filho. O português não, o português tem a mentalidade que tem menos filhos possíveis. Então eu conheço muito, meu ciclo de amizade basicamente é de muitos portugueses e basicamente nenhum tem 2 filhos. Todos os portugueses que eu conheço têm sempre um filho só. E aí você juntou 2 casais que teve um filho e uma filha, eles casaram, tiveram um filho só. Você montou uma pirâmide. Ou seja, onde eram 4 adultos no começo, entendeu? Apareceu somente uma criança lá no final. Então, isso tende a 20, 30 anos fazer muita diferença no país. Então, essa mudança do visto Golden tende também a olhar para o interior de uma forma diferente. Você que está planejando imigrar, eu já falei em vários vídeos aqui, olhe sempre para o interior, olhe para cidades pequenas de uma maneira diferente. Muitas vezes você acha assim, no interior só tem roça. Não é verdade, pessoal. Eu conheci há pouco tempo atrás, fui na casa de um amigo meu, um grande amigo meu que eu conheci através do canal, que é o Marcos e a Ida. Eu fui para Azinhaga de Azimens, é muito perto ali de Aveiro. É uma cidade pequena, uma cidade do interior, mas aonde existe um polo industrial muito grande de injeções. Para você que não sabe, são injeções feitas de plástico, aonde ali são produzidas todas as peças de plástico para a maioria dos carros que são fabricados em Portugal e até mesmo na Europa. Então, por exemplo, mão de obra qualificada ali não fica sem emprego. Se você tem já o curso do CAN, se você é um caminhoneiro, lá você não fica sem emprego. É uma cidade do interior, onde o custo de vida é muito baixo. Você aluga um apartamento T2 muito fácil por 350 euros, preço que você vai pagar de uma cama em Lisboa, consegue até um salário muito razoável e tem uma vida pacata de interior, sem aquela correria, sem aqueles gastos extremos
de uma grande cidade. Então olhe sempre com outros olhos para as cidades do interior. Pesquise muito sobre as cidades do interior, porque muitas vezes o nosso foco é sempre a grande cidade, a grande cidade, a grande cidade. E nessas cidades do interior há um custo de vida muito baixo e há uma demanda de emprego muito alta, porque as pessoas fogem do interior e acaba que eles precisam de pessoas para trabalhar, e basta que você chegue lá e se mostre à disposição para ser treinado, para ser ensinado, e você vai ter sucesso. Então é isso, pessoal, é a notícia que eu queria te passar para esse vídeo. Não se esqueça, dá um like nesse vídeo para que suba no algoritmo do YouTube e mais pessoas tenham acesso, mais pessoas sejam sugestionadas a assistir nossos vídeos com informações exclusivas aqui no nosso canal. Não se esqueça também, pessoal, a nossa live de domingo é feita sempre as perguntas durante a semana lá no Instagram. Então, se você não se inscreveu ainda, @ozukakivirotuga, mande lá suas perguntas que no domingo nas nossas lives nós vamos estar respondendo todas. Não se esqueça, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link dessa notícia que eu dei nesse vídeo. Também está lá o link do nosso curso para você que queira imigrar da forma mais tranquila e com o máximo de conhecimento e preparação possível aqui para Portugal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.